Shalom. Nós vamos continuar falando sobre a reza. Vamos agora começar com o Shabat. Vamos mencionar, com a ajuda de Hashem, abençoado seja, todas as modificações que são feitas no Shabat em relação ao dia comum. Vamos começar com a reza da noite, Ma'ariv. Antes dessa reza, tem costume, alguns estão acostumados a falar o Shir HaShirim. Eles leem o Shir HaShirim. Tem também, assim que terminar o Shir HaShirim, tem 4 versos do Shir HaShirim, Cântico dos Cantos. Para quem que não conseguiu falar todo o Shir HaShirim, fala pelo menos esses 4 versos. O primeiro verso começa com a letra Yud, o segundo com a letra Ain, o terceiro com a letra Kuf e o quarto verso com a letra Bet. Yaakov. Yudain Kuf Bet. Então, começa-se então a reza falando-se o Teilim, o Dul Hashem Kitov. Fala-se esse Teilim. Depois fala-se o Idid Nefesh. Então, começa então a reza Mincha, que normalmente fazem Mincha e depois Ma'ariv. A Mincha é exatamente como qualquer dia. Então, depois que termina a Mincha, nós começamos o recebimento do Shabat. A gente então começa uma série de versos, começando com Lehu Neranelá La Hashem. Shir Lashem Shir Hadash, Hashem Allah Tagel Haaretz, Mizmor Shir Lashem Shir Hadash, Hashem Allah Hergezu Amim. Então a gente fala o Mizmor Le David, Ana Bekor. Então a gente costuma cantar agora o Lehadodi Likrat Kalá, Pnei Shabbat Nikabelá. A gente canta esse poema e fala assim então, Mizmor Shir Yom Shabbat, Hashem alargue outra vez. Então faça então o Kaddish Yatom. Tem lugares que costumam falar um trecho do Zohar, que começa com Kegavna Deinun. E aí o Hazan, que é o Sheliach Sebur, que é o enviado da congregação para falar a reza, à frente de todos, ele fala então Barehu et Hashem Amevorar. Aí todos juntos falam, toda a congregação fala, junto com o Hazan, outra vez, Baruch Hashem Amevorar Leulam Vaed. Então começa então a primeira e a segunda bênção do Kriyat Shema. Kriyat Shema da noite. É exatamente como no dia comum. Faz então o Shema Israel. Termina-se então o Shema Israel e fala-se então a primeira das 2 bênçãos do final, Vemuná Korzot. Então, Baruch Atah Hashem Goal Israel. Aí começa então a brahá final, a bênção final, Ashkivenu Hashem Elokeinu. Aqui tem um acréscimo pequeno. Antes de falar o final da reza, Baruch Atah Hashem, fala-se então, Frossa Aleinu Sukat Rahamim Vechaim Veshalom. É especial para o Shabat essa frase, como se tivesse uma sucá de benevolências, misericórdias, a gente pede para pairar sobre nós, de vida e de paz.
Aí termina-se a reza com Abrahá, Baruch atah Hashem, Aporez Sukat Shalom Aleinu, Valkol Amo Israel, Ve'al Yerushalayim. Abençoado seja Hashem, que estende essa sucá da paz sobre nós, todo o povo de Israel e sobre Yerushalayim, sobre Jerusalém. Então, o público estão rezando, falam Veshamru Bnei Israel et Shabbat, faz-se um Retzikades, metade de um Kadish. Então, a congregação vai então falar a reza da noite, a reza que é feita de pé, só que agora ela não tem mais 19 bênçãos, ela tem 3 bênçãos iniciais dela, são igual a todos os dias, são iguais a todos os dias. Depois ela tem uma bênção intermediária, única. Depois ela tem 3 bênçãos finais, são como todo dia. Nessa bênção intermediária, a gente diz que Hashem santificou o dia do Shabat, que esse foi o objetivo de ter criado o céu e a terra, abençoou o dia do Shabat dentre todos os dias, e nos santificou entre todas as festividades. Então falamos essa bênção intermediária, as 3 últimas. Então assim terminamos a reza de pé. E aqui, quando o Hazan, quando o Shelir Sibur, ele termina a reza, ele fala junto com a congregação, Vaihulo Hashamayim Veharetz Vechol Tzivam. É um trecho da Torá que explica que na hora que Hashem terminou com toda a criação, então foi um dia de Shabat, quando ele terminou todos os trabalhos, ele santificou o dia e abençoou esse dia. Então o Hazan faz uma pequena volta da reza bem simplificada e fala então o Cádiz completo. Falamos então Mismorne da vida, faz-se um Cádiz, metade no Cádiz, Retzi Cádiz, e então fala-se Barehu et Hashem Evorach, o Hazan fala isso, e a Kaal, toda a congregação fala, junto com ele novamente, Baruch Hashem Evorach Lam Vaed, e fala-se então Aleinu Leshabea, na Dona Kor. A nós cabe elogiar o dono de tudo, abençoado seja. Fala-se um novo Cádiz, termina então a reza da noite. A reza do dia, ela acrescentam-se nela alguns salmos, principalmente no Psuke de Zimra. O Psuke de Zimra é bem mais longo que o normal, quase o dobro. Então, os versos estão todos no Sidur. Fala-se todos os versos. É bom frisar que às vezes a reza no Shabat ela começa um pouco mais tarde do que o normal, quase sempre assim, e ocorre que por causa disso a gente vai perder o tempo de falar o Shema Israel. O que se faz então é antes, em casa, cada um na hora que acordar, depois de lavar a mão, certamente, então ele
fala o Shema Israel sem as bênçãos. Então, já saiu com a mitzvah do Shema Israel. Depois, faz junto com a congregação o Shema Israel, mesmo que já tenha passado a hora de falar o Shema Israel. Aqui, as bênçãos do Shema são diferentes do dia a dia. São diferentes. Então, a pessoa tem que olhar no Sidur. Normalmente a pessoa não sabe de cor da reza do Shabat. Às vezes sabe. Fala-se o Shema Israel. Também a bênção final do Shaharit, da reza da manhã, é diferente. Então, a pessoa então começa o Shmone Esrei, ou seja, a reza de pé. Ela é diferente da reza normal. Ela, assim como a reza da noite, a gente viu que são 7 bênçãos. Aqui é a mesma coisa, são 7 bênçãos. As 3 primeiras iguais a todos os dias, as 3 últimas iguais a todos os dias, e a do meio é diferente. A do meio começa com Ismar Moshe b'matnat Hilko. Moshe está feliz de ter recebido a Torá, o Shabat. E assim a gente fala a reza, normalmente, só que aqui são 7 bênçãos no lugar de 19. Fala-se o Cádiz, Itkabel. Cádiz que se fala depois da reza, que é feita em pé. A gente fala assim então, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, faz um novo Cádiz, e agora a gente se prepara para a leitura da Torá, a leitura semanal da Torá. Fala-se em alguns versos antes de receber a Torá. Ela é levada do local que ela está, que é o armário sagrado, Arona Kodesh. Ela é levada até o local onde lemos ela. Então, cada semana tem uma paraxá diferente, é um trecho da Torá diferente. Por exemplo, essa semana é paraxá do Balak. Então, se chamam 7 pessoas normalmente, pode se acrescentar também. Eles leem toda a Torá, faz-se um cálice e lê então agora, chama mais um, que ele é o maftir, ele é o último. Ele vai ler um pequeno trecho do final da paraxá, e depois ele vai ler a Haftará, que é um trecho dos profetas, que tem algo parecido com a paraxá. Então, depois vai ter assim umas bênçãos antes e depois da paraxá da Haftará. Também cada um que é elevado ao local onde se lê a Torá, ele tem que fazer uma bênção antes da leitura, esperar que a pessoa que lê leia, e depois ele faz uma bênção quando termina a parte dele aqui. Terminando-se então a leitura da Torá, levam-se então a Torá até o local onde ela fica, que é no armário sagrado. É importante frisar que quando a Torá não está em algum lugar, por exemplo, quando ela está sendo levada para um outro local, todos devem levantar para a Torá. A pessoa não pode ficar sentada quando a Torá passa. Agora, uma vez que ela é colocada no armário, mesmo que a porta do armário esteja aberta, a pessoa pode sentar, porque a Torá já chegou em um local, certo? Então, tomar cuidado. Fala-se então, Ashrei,
E nos preparamos então para o Musaf. Musaf é uma reza a mais que é dita tanto no Shabat, como já vimos isso no Rosh Chodesh, que é o começo do mês, também falamos o Musaf. A Musaf também, ela tem 7 bênçãos. As 3 primeiras igual para todos os dias, as 3 últimas iguais em todos os dias, e uma reza intermediária. É bom frisar aqui que na reza inicial que já rezamos, esperamos também o Hazan falar ela de novo. O Hazan fala de novo essa reza, certo? E na segunda bênção faz-se uma Kedushá. A gente chama uma Kedushá, são versos que se falam, todos têm que ficar de pé e falar a Kedushá. No Musaf também tem uma Kedushá, na segunda bênção, que começa com Keter, Itnu Lecha Hashem Elokeinu. Aqui nós dizemos que tanto os anjos como todos aqui da terra coroam Hashem, abençoado seja. Essa Kedushá tem que ser feita com muita intenção e de pé. Terminamos então o Musaf. Fala-se alguns versos, como se fala sempre depois da reza de pé se fala alguns versos. Aqui tem alguns versos iguais aos dias de semana, mas tem outros que são diferentes. Então, faz-se o Kadish, Barehu Hashem Atamuvorah, e enfim, e finalmente falamos o Aleinu Lishaber. Assim terminamos a reza da manhã. Tem locais que abre-se o armário onde está a Torá e faz-se um último verso muito bonito, que cada verso é na ordem alfabética. Assim terminamos, novamente faz um Kadish e terminamos a reza da manhã. A reza da tarde, também na reza da tarde, no Shabat, a gente faz uma pequena leitura da Torá, da Parashá da próxima semana. Não se lê toda a Parashá, se lê só o que vai ser lido na segunda e na quinta, certo? E aí se fala a reza da Mincha, que também são 7 bênçãos. Depois da Mincha, normalmente a pessoa faz a terceira refeição, seu Dashlishi, com cantos, um cheirinho, músicas, alegria. Então, nos preparamos para a reza da noite. O dia passou rapidinho, voltamos a falar o Mariv normal, só que nesse Mariv, na reza da noite, na quarta bênção, Ronen Adat, que nos fornece a sabedoria, nós fazemos a Avdalá na reza. Falou a Avdalá, a reza porque tem uma Avdalá depois, que é feita no copo. A Avdalá, que é a separação entre os Shabat dos outros dias, quando é feita na reza, depois dessa Avdalá, a pessoa já pode fazer trabalhos que eram proibidos no Shabat. No entanto, enquanto ela não fazia a Avdalá no copo de vinho, ela não poderá comer nem beber. Isso às vezes confunde.
A pessoa que sai da sinagoga, se ela fez a Avdalá, a separação na reza, ela já pode acender fogo e tudo mais, só que ela não pode comer. Agora, quando é feita a Avdalá com o copo, com vinho, aí ela já pode fazer tudo, comer, beber e tudo de bom. Bom, espero que tenhamos tempo para poder falar também sobre as festividades. Muito obrigado, tudo de bom.